Agora vamos para outra missão, só que desta vez com as mães. E é claro que férias é bom, toda mãe gosta de férias, filho em casa, é muito divertido. Mas aí a gente pergunta, meu Deus do céu, qual será a alternativa para deixar a alimentação do meu filho divertida, saudável? E aí a gente convidou a nutricionista Ariane Cronenberger. Tudo bem? Tudo Seja bem, tá linda, gente. Obrigada pelo convite. Maravilhosa. Seja bem-vinda ao nosso programa. E nós vamos hoje falar justamente sobre alimentação saudável, alternativas interessantes para que aquela alimentação seja divertida, mas que os filhos da gente fiquem bem, né? Exato. E aí a gente já começa logo fazendo aquela perguntinha. Férias não é fácil para mãe nenhuma, e principalmente férias de final de ano. Não é fácil devido a tantas festividades, né? Muitas confraternizações, as festas de fim de ano, de Natal, de Ano Novo. E a criança em casa, como você falou, né? Quer comer toda hora, né? O tempo todo e quer coisas diferentes. Então, haja criatividade das mães para colocar em prática, né? As receitas antigas, as receitas da vovó. É muito importante você manter a criança numa rotina da alimentação. Pronto, passamos o ano inteiro. Aí veio as férias do meio do ano e agora a gente vai falar sobre as férias de final de ano, que são bem mais aumentadas. E aí, muitas vezes, aquela mãe, ela não está só em casa, ela também está fora de casa. Algumas têm as cuidadoras, outras têm a vovó, né? Tem algum familiar, enfim, papai está ali muitas vezes. Mas nessa hora é importante se manter regras ainda, mesmo no final do ano e mesmo nas férias, para que essa criança tenha um mês ou uns meses mais tranquilos quando o assunto é alimentação? É muito importante manter ainda uma rotina para a criança, né? Porque quando foge da rotina, quando foge da alimentação saudável, vamos dizer assim, né, do consumo de frutas, de legumes, o paladar da criança também altera, devido a todos os aditivos químicos que tem nos produtos industrializados. Então, é importante manter, sim, não deixar totalmente solto. A gente sabe que a criança precisa brincar, curtir, também não é aquela coisa muito rígida, né? Os extremos não são interessantes, né? Mas é muito importante manter uma rotina de atividades para a criança e a rotina da alimentação. E aí a gente chama atenção para estas alimentações. Por exemplo, para aquela mãe que trabalha muito, para aquela que tem a felicidade de ter uma cuidadora em casa, que maravilha, ela já tem mais ou menos noção do que ela vai oferecer para aquela criança. Mas para aquela mãe que muitas vezes deixa com a vovó, ou muitas vezes ela já tem ali até um pré-adolescente, um adolescente que já sabe se cuidar um pouquinho mais, o que seria interessante? Preparar essa alimentação. Tipo, na noite anterior, deixar algo organizado para o café da manhã. Sim. Ajudar também, porque mesmo sendo férias, até para a cuidadora não é brincadeira. Essa criança vai ficar mais tempo dentro de casa. É muito importante o planejamento para qualquer pessoa. O planejamento para você manter uma alimentação ali na linha é imprescindível, né? Como é que a gente pode preparar, por exemplo, a gente tá vendo ali na telinha várias crianças se divertindo, aproveitando. Como é que a gente pode começar esse planejamento? Primeiro, envolver a criança no próprio planejamento. O que nós vamos tomar café da manhã, né? Amanhã, na semana, fazer um cardápio visual. É muito importante para a criança que tenha visualização. É mais fácil dela seguir, é mais fácil dela se interessar. Né? Então, é muito importante esse planejamento visual do cardápio da semana, do café da manhã, do almoço, dos lanches. E dando essa responsabilidade também, um pouquinho de responsabilidade para essa criança. É muito importante envolver a criança em todo o processo, desde o planejamento até no preparo, né? Que vai envolver muito mais e vai motivar muito mais a criança. Por exemplo, vamos começar, já estamos iniciando praticamente já na segunda quinzena, né? A gente já está entrando na segunda quinzena, como é que pode? Passou muito Parece rápido. que foi ontem, né? E aí vamos imaginar uma semana. Ela pode fazer um planejamento se organizando, próxima semana, de segunda a sexta-feira, a gente vai se organizar com o que você vai comer na semana. Sim. Fica legal assim? Fica muito legal, principalmente se colocar o visual, né? Imagens, né? Já é uma atividade você buscar em revistas, né? Buscar imagens de alimentos para você fazer o cardápio visual facilita muito. Pronto, como é que ficam as repetições? Porque às vezes aquela criança, ela tem um probleminha para se alimentar. Sim, a criança às seletiva. Vezes ela quer todo dia comer só aquele alimento. Que tem aquela monotonia alimentar. É muito importante as negociações. Sim. Aí vai entrar toda a criatividade da mãe para negociar atividades, envolver a criança
em brincadeiras com os alimentos, né? Montar de uma forma diferente, preparar de uma forma diferente um biscoito, né? Preparar um bolo com a criança, que isso vai ajudar nesse envolvimento. Por exemplo, de noite, essa mãe vai convidar essa criança para ir para a cozinha. Olha, amanhã, o seu café da manhã vai ter frutinha, vai ter ali um cuscuzinho, vai ter algo que você gosta. A questão da faixa etária, a questão da idade ali, vai influenciar também? Vai influenciar em qual preparação ela vai envolver aquela criança, né? Porque uma criança menor não vai manusear muito a faca, o talher, né? Então vai utilizar o quê? Vai montar os pratinhos, uma carinha com as frutas, né? Com o ovo cozido, cortadinho. Você vai dar essas opções. A criança maior não. A criança de 8, 9 anos para cima, ela já vai poder manusear mais utensílios, né? Já vai ali sob supervisão fazer alguma coisa no fogão, né? Então vai influenciar sim nas atividades. Como é que a gente pode preparar alguns alimentos antecipados e outros alimentos só vai dar certo para você fazer na hora? Se não perde as vitaminas, os nutrientes. A gente pode também abrir os olhos para esse tipo de alimento? Deve, né? Porque às vezes a mãe diz assim, não, vou deixar uns sucos preparados. Mas como você vai deixar esse suco preparado? E se é suco, quais são os cuidados que você tem que ter? É interessante deixar as frutinhas ali. No caso, como é que a gente pode armazenar elas para que essa criança não tenha nem que se preocupar? Por exemplo, vou lá na geladeira, vou pegar a maçãzinha que a mamãe já deixou no ponto, lavadinha, tudo preparadinha. Como é que a gente faz isso? Inicialmente a higienização, né? É muito importante a higienização com a solução clorada, né? O corte das frutas, no caso de uma fruta que vai fazer o suco, você pode deixar ela cortada e congelada. É muito interessante o congelamento, porque é uma técnica de conservação que vai ajudar a manter ali os nutrientes. Sim. Então, higienizada, cortada adequadamente, você armazena num recipiente preferencialmente de vidro, né? Não usar tantos plásticos no dia a dia. Você vai manter muito mais os nutrientes daquele alimento. Então, deixar cortada e congelada vai facilitar muito no preparo da refeição que você quer. Pronto. Aí, no caso, digamos que essa criança todos os dias queira essa mesma comidinha. Olha só ali a situação. Sim. Empurrando o pratinho, né? A gente percebe que a maior dificuldade para uma mãe é ter que mudar essa alimentação. O que eu posso fazer de segunda a sexta-feira em termos de repetição? Sim. Tentar mudar a forma de preparo, né? De repente a fruta pode virar um suco, pode ser utilizada num biscoito ou num bolo e pode virar um picolé, né? Hoje um eu sorvetinho. Posso fazer os cubinhos ali do abacaxizinho, mas no dia seguinte eu posso fazer o suquinho. Isso. E numa outra oportunidade pode utilizar fazer num sorvetinho, sim. Então várias formas diferentes vai atrair mais a criança. Ainda mais essas preparações geladas, né? Como o sorvete, o picolé, você pode cortar em formatos diferentes, que vai ajudar muito a criança a se envolver ali e se interessar. Até 10 anos de idade, qual o tipo de alimentação que a mãe não deve deixar de fora na alimentação dessa criança durante a semana ou até mesmo nestas férias? Tem algum tipo de alimento que é importante todo dia ter ali no cardápio dessa criança? Com certeza, as frutas, né? As frutas é muito importante devido ao seu teor de fibras, vitaminas e minerais. Então, é muito importante a criança estar consumindo pelo menos 2 a 4 porções de fruta por dia. Então, esse é um grande desafio, né? Porque a aceitação das frutas para a criança que já consome alimento industrializado, que tem aquele sabor mais intenso, é mais difícil. E quais são os alimentos perigosos, mas que de vez em quando nas férias a gente pode dar uma liberada? Tem aqueles que são altamente proibidos. Eita. Mas tem os industrializados do bem, né? Tem alguns congelados, né? As polpas de fruta dá pra gente estar utilizando, né? O açaí puro, né? As frutas vermelhas congeladas são industrializados que a gente pode estar inserindo no nosso dia a dia. Muito bom. Agora, quais são os maiores perigos da alimentação e que, quando você menos espera, vai dar problema ali na questão do alto colesterol dessa criança? Sim, principalmente os biscoitos industrializados, bolinhos empacotados, né? Os lamens, que é né? os que eles mais gostam, Exato. né? Olha, e toda hora quer comer uma coisinha diferente, principalmente os doces, né? Doce, criança ama mesmo. Sim. Os lamen, né? Os macarrãozinhos lamen, que são totalmente ricos em conservantes, né? Aditivos químicos, são muito perigosos, né? E são práticos ali para o dia a dia, né? É uma tentação estar utilizando. Mas a gente precisa realmente ter muito cuidado com eles. A gente não pode se sentir refém, porém a gente tem que ter
paz. E para você sentir paz, realmente você tem que cuidar dessa alimentação. As brincadeiras das crianças são divertidas, mas se você quer trazer alimentação boa para o seu filho, a gente lembra que os horários, por exemplo, são 3 refeições para criança. São quantas refeições? O ideal seria 3 refeições principais, né? Café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches, né? E é muito importante tentar não pular refeições, né? A criança acordar mais tarde já vai estar pulando uma refeição. Como é que ficam os chocolatinhos? Como é que a gente pode abrir os olhos e ter muito cuidado? Porque às vezes você não está ali olhando, eles vão lá. Chocolates amargos, logo na infância. Não é interessante, é preciso um equilíbrio. Pronto. É sempre importante um equilíbrio, né? Negociações, tá? Não é assim, toma lá da cá, mas a gente vai negociar que pelo menos 1 vez, 2 vezes na semana você vai ter acesso, né? Um chocolate de melhor qualidade, né? Que é com teor mais alto um pouco de cacau, né? Menos açúcar, tem chocolates com menos quantidade de açúcar. Como é que ficam os pães? Os pães. Porque quase toda criança gosta de pão, gosta de um sanduíche, né? E aí a gente tem que abrir os olhos. Geralmente os sanduíches são os quebra-galho, né? São. Que é que eu falo muito sobre os pães. De preferência, os pães de balcão, porque eles têm menos conservantes, eles têm menos aditivos para manter aquela validade do produto. O pão empacotado, ele precisa de um maior tempo de prateleira. Então é preciso mais um antifúngico, né? Colocar conservantes para ele manter ali a validade. Então, assim, esperar aquele horáriozinho da manhã ou finalzinho do dia, onde os pãezinhos estão ali quentinhos. É importante que cada refeição seja composta pelo alimento característico. Por exemplo, eu não vou colocar um sanduíche no almoço. Né? Eu tenho que manter o almoço ali, o arroz, o feijão, os legumes e a proteína, carne, frango. E tá colocando os alimentos característicos de cada refeição em cada horário. Como é que fica a questão das carnes quando aquela criança não é muito fã do peixe, não é muito fã do frango ou vice-versa, não é muito fã da carne? Como é que a gente pode inserir essas carninhas de uma forma que essa criança não venha perder o que ela precisa ali para o organismo Tem criança dela? muito seletiva que realmente cancela todo o consumo de carnes, né, de proteínas, não aceita o ovo, não aceita carne. A gente tem algumas estratégias, né, para colocar no dia a dia. Por exemplo, tem criança que gosta muito de farofa. A gente faz uma carninha ali mais seca, um franguinho mais seco e faz uma farinha dele, mistura ali na farofa para ele estar consumindo essa porção de proteína, meio que sem estar sabendo, né? Mas a gente precisa também conscientizar a criança do que ela está comendo com o tempo. Não é para ser o tempo todo escondido. Né? Porque isso tira a consciência da criança do que ela está consumindo. Confesso para você que eu sempre tive dificuldade, principalmente com o meu filho mais novo, relacionado a peixe. Sim. Ele tem uma certa complicação para comer peixe. O peixe é um pouco mais complicado devido ao odor, né? O cheiro do peixe é bem característico e alguns têm um cheiro bem forte. Mas a gente tem que ir com bastante calma na hora de inserir um alimento que a criança não aceita, né? Que a criança recusa. Porque quando a gente fica forçando, coagindo, negociando ali coisas muito difíceis, né? A criança tende a recusar ainda mais, se fecha ainda mais. Então é muito importante ir com bastante calma, progressivamente na escalada do comer. Você conhece a escalada do comer? Bom. A escalada do comer são 32 passos que a criança tem que seguir até ela conseguir aceitar e comer aquele alimento. Nossa, são 32 passos. E começa com qual passo? O tolerar aquele alimento. Então, se a criança não tolera olhar para o alimento, sentir o cheiro, já é um passo ali que ela não vai avançar em nenhum outro. Não adianta insistir. Não adianta insistir. A gente precisa ir passo a passo, gradativamente, respeitando os limites da criança, para a gente não causar um problema ainda maior. Nossa, a Ariane passando essas informações pra gente, a gente percebe que Deus é maravilhoso, né? Porque mesmo que você não goste de uma determinada carne, mas tem ali algo que você vai poder acrescentar na sua alimentação e que vai, de uma certa forma, levar os nutrientes, né? As vitaminas. Tem os substitutos, né? Cada grupo de alimento é composto por uma grande variedade. Então, a criança consumir alguns alimentos de cada grupo já está valendo, porque ele vai ter uma variedade de nutrientes que vai estar consumindo no dia. Você acha então, que é se não aceitar
aceita o peixe, vai aceitar a carne vermelha ou frango, né? O ovo, que é um ótimo substituto com boas proteínas. Muito bom. Você acha que essa mãe, é interessante que ela faça uma pesquisa para ela conhecer bem esses nutrientes, conhecer bem essas vitaminas que vão estar ali na alimentação, para ela não se culpar tanto? Com certeza. Porque eu acho que a falta do conhecimento é que mais faz uma mãe se culpar. É muito. A culpa é muito grande, né, de uma mãe. E assim, a ajuda profissional, realmente, do nutricionista que trabalha com alimentação infantil é muito importante, vai facilitar, né, vai pular muitas etapas dessa pesquisa, porque a internet está aí para tudo, né, tem muita informação. E a gente tem que ter cuidado. E a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente vê na internet. Então, é muito importante a orientação de um profissional. Para a gente terminar essa conversa, eu queria que você me falasse do leite. Como é que a gente... Porque tem criança também que não gosta de leite. Tem. Muitas crianças. Mas o leite, ele é muito versátil, dá pra gente inserir em várias preparações. Num bolo, por exemplo, né? Nos sorvetinhos, dá pra gente colocar ali um pouco de leite. E tem várias opções pra gente Como utilizar. é que a gente pode incluir a questão dos iogurtes, né? Porque tem muita gente também que tem aquela preocupação. Hoje no mercado é tanta marca, são tantos produtos que você fica com medo. Mas dá preferência para o iogurte de melhor qualidade, que são aqueles que têm menos ingredientes. Quanto menos ingredientes em um produto industrializado, melhor. Então, o iogurte natural, ele só vai ter 2 ingredientes, né? Leite e fermento. Então, a gente pode estar utilizando ele em molhos de salada, pode estar utilizando ele no nosso sorvetinho, no picolé, né? Em várias... Muito bom. E você pode comprar esse iogurte e, de repente, colocar a fruta lá na hora? Com certeza, vai saborizar, né, aquele iogurte, vai dar um pouco de sabor doce, porque o iogurte natural, ele tem aquele leve azedinho do leite fermentado, né? Verdade. Então, vai dar um sabor diferente e vai facilitar a aceitação. Muito bom. Gente, amei conversar aqui com a nossa nutricionista. E tem criança que também gosta muito de mel. A mãe, às vezes, gosta muito do mel para adoçar, seja ali uma bananinha, uma fruta, um mamãozinho. Tem que ter cuidado, né? Muito cuidado, porque crianças menores de 2 anos não devem estar consumindo mel, né? Sim. Qualquer tipo de açúcar, na verdade, para criança menor de 2 anos. E o mel tem que ser de qualidade, né? Tem que ter o selo de fiscalização, né, do MAPA. E é muito importante a qualidade, a procedência do mel. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente ainda possa levar para quem está assistindo? Acho que falamos de tudo. Coisa linda, obrigada. Eu quero agradecer a Ariane Cronenberg, que hoje veio aqui para conversar com a gente sobre a questão das férias. Alimentação nas férias. Mamãe, não se culpe. Vive esse momento e coloca o filho para participar. Sim. Não é isso? É, sim. Enquanto você vai ali cuidando de algumas coisas, cortando umas frutinhas, deixar cortando algo ali pro dia brincando, seguinte. lavando os legumes. Coloca para lavar algumas coisinhas ali, já para ir ensinando, não é não? É, sim. Ó, o Ed faz isso, não faz, Ed? O Ed faz isso, desde pequenininho já para ensinando. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Continue aqui com a gente. Gente, sim, eu quero seu Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. @nutri_ariane. Muito bom, obrigada, tá? Obrigada. Gente, depois da gente ter conversado com a Ariane sobre essas dicas tão importantes, dicas boas para as nossas crianças, ela nos colocou num lado muito positivo. Inclui a criança na hora de escolher, porque no dia seguinte, se ela disser não comi, por que você não comeu? Se você estava comigo escolhendo esses alimentinhos, é bom que você acaba dando uma certa responsabilidade. Não, mãe, eu não queria, foi a senhora que escolheu. Quando você acrescenta na história lá, a criança vai participar, aí é bom porque a gente divide aí as responsabilidades. Isso é bom, maravilhoso.